Bom dia a todos. Queremos celebrar o nosso culto a Deus hoje e prestar a Ele também todo o nosso louvor. Como diz o salmista no Salmo 118, versículo 1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E é debaixo desse convite que nós queremos prestar esse culto. Talvez nós temos nossas dúvidas e inquietações e hoje podemos colocar isso também diante de Deus. Mas nós fomos feitos, criados para louvar a esse Deus e mostrar também a Ele todo o nosso amor por Ele. Então, mesmo com as dúvidas, sabemos que o nosso Deus se faz presente entre nós e por isso o louvamos, pois Ele é nosso Senhor e Ele tem as nossas vidas em Suas mãos. Por isso louvemos, oremos e também ouçamos a esse Deus que vem a nós hoje aqui. Eu convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, muito obrigado por estes momentos em que podemos ouvir a Tua palavra, celebrar culto a Ti, mesmo estando longe dos nossos templos. Senhor, nós aprendemos nesse tempo de reclusão a lavar bem as nossas mãos. Mas precisamos que Tu laves também os nossos corações. Tira tudo que nos atrapalha de Te servir, de amar o nosso próximo. Perdoa o nosso egoísmo e a nossa autossuficiência. Sim, temos achado que a ciência, que a tecnologia resolvem todos os problemas, mas percebemos que a medicina tem os seus limites. Pedimos por Tua misericórdia sobre nós e o nosso mundo todo. E agora, fica conosco, nos aquietando, nos reunindo como família também, quando queremos receber a Tua boa palavra. Fala conosco e nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo de recreação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor.
Vamos ouvir a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Que a graça e a paz de Deus estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos a respeito da sua palavra. Domingo de Ramos. Essa data traz alguma recordação diferente, especial para você? Quem sabe você lembra da sua casa ou da igreja decorada com folhas de palmeiras. Mas nessa data, a igreja cristã relembra esse dia que, como nós vimos na leitura feita pelo pastor Paulo, o dia em que Jesus entra na cidade de Jerusalém, acompanhado pelos seus discípulos, montado num jumento, e é aclamado pela multidão que trouxe ramos verdes para expressar a sua alegria por finalmente estarem vendo se cumprir a profecia da vinda do Messias. A antiga Palestina, nos tempos de Jesus, estava sob dominação do Império Romano. A nação estava sem liberdade, sem identidade. E crescia entre as pessoas a expectativa do cumprimento das promessas a respeito da vinda do Messias. Existem muitas profecias no Antigo Testamento indicando a vinda de Jesus. Profecias indicavam desde a maneira como Jesus nasceria até como a forma que Jesus entraria na cidade de Jerusalém. Porém, as expectativas das pessoas é que Jesus seria um libertador político, alguém que livraria a nação das mãos dos romanos. Assim como Moisés libertou o povo da escravidão dos egípcios séculos antes. Essa história era muito conhecida, estava muito presente na cabeça dos israelitas da época de Jesus. O povo, então, aguardava um rei poderoso, capaz de deter César, o grande imperador romano. Imaginava um rei forte, guerreiro, revolucionário, que talvez demonstrasse poder e autoridade por meio da força física, que formaria, quem sabe, um exército para derrotar os poderes que subjugavam a nação de Israel. Mas Jesus, diferente de todos os reis que existiram até então, não entra em Jerusalém montado num cavalo, acompanhado por um exército com muita pompa. Mas Jesus segue em direção a Jerusalém, montado num jumento. Existe uma profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que já dizia que Jesus entraria na cidade de Jerusalém, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento. A multidão,
ao ver Jesus montado no jumento, indo em direção a Jerusalém, corre para buscar ramos verdes e também joga os seus mantos para que Jesus passasse sobre eles. Os ramos de árvore, os ramos verdes, eram usados para expressar a alegria nas festas do povo de Israel. Hoje em dia nós temos balões e tantos outros itens decorativos, né, que usamos para expressar a nossa alegria nas festas. Mas festejar com ramos era um costume antigo já da nação de Israel. Foi um costume instituído lá em Levíticos, capítulo 23, versículos 40. Né? Naquela ocasião, o povo foi convidado a festejar a festa, a celebrar a festa das cabanas. Uma festa que durava 7 dias. Essa festa era para recordar a proteção de Deus no tempo em que a nação de Israel foi peregrina no deserto, no tempo em que a nação morava em tendas, habitava em cabanas. Esse versículo de Levíticos, capítulo 23, versículo 40, diz que a multidão, para celebrar, para se alegrar, deveria pegar ramos verdes, né, e demonstrar assim a sua alegria. Por isso que quando a multidão, quando as pessoas veem Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, correm para buscar os ramos e celebrar a chegada do rei tão esperado. Assim como os ramos já eram um costume do povo de Israel, na coroação dos reis, o povo tinha o costume de jogar os seus mantos para que o rei pudesse passar por sobre eles. Era um sinal de reverência, um sinal de respeito. Em 2 Reis, capítulo 9, versículos 13, nós já vemos que quando houve a coroação do rei Jeú, as pessoas fizeram um gesto semelhante. Tiraram os seus mantos e jogaram para que o rei pudesse passar por sobre eles. E foi assim que Jesus seguiu o seu caminho até Jerusalém. Ele foi aclamado pelas pessoas como rei, passando por sobre as vestes que eram jogadas ao chão. Lembramos também de uma passagem lá dos Salmos, que diz: bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Este salmo foi citado, foi gritado pelas pessoas naquela ocasião da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas não houve nenhuma demonstração de poder, nenhuma pompa, nenhum discurso caloroso. Foi um rei diferente do que as pessoas estavam esperando. Um rei que chegou em Jerusalém e não foi para o palácio. Jesus não vai confrontar as autoridades, não foi convocar um exército. Jesus vai para o templo. Lá sim, ele foi confrontar as autoridades que estavam transformando o templo num lugar de comércio, num lugar de mercado. Mas Jesus não vai confrontar as autoridades como as pessoas estavam esperando. As expectativas do povo e também as expectativas dos próprios discípulos foram frustradas. Jesus veio a este mundo com o propósito de libertar a humanidade da dominação do pecado. Jesus veio restaurar a ligação entre Deus e as pessoas que estava rompida por conta da queda, da desobediência dos primeiros seres humanos. Jesus veio nos trazer vida, vida eterna, mas vida abundante. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A obra que Jesus veio realizar está além, está muito acima do que as pessoas da época esperavam. O reino de Jesus é muito maior do que qualquer outro reino, qualquer domínio humano, qualquer que nós consigamos imaginar. Mas como não era esse tipo de rei e não era esse tipo de libertação que as pessoas da época esperavam, 5 dias mais tarde, quando Pilatos recebe Jesus e recebe acusações contra ele,
Pilatos então pergunta para as pessoas, pergunta para a multidão: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? As pessoas naquele momento gritam: solte Barrabás, crucifique Jesus. É muito provável que muitas das pessoas que dias antes gritavam: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor, nesse dia pediam pela crucificação de Jesus. Tudo bem, fazia parte dos propósitos de Deus, a morte e ressurreição de Jesus. Mas por estarem presos em suas próprias expectativas, as pessoas não conseguiram ver que aquele homem era de fato o Filho de Deus, o Rei, o Messias que elas tanto esperavam. Hoje em dia também temos muitas expectativas a respeito de Deus. Muitos têm dito por aí afora que Deus não deixa os seus servos passarem por dificuldades. Outros dizem que seguidores e servos desse rei, servos de Jesus, não podem enfrentar problemas financeiros, crises conjugais, não passam por depressão, como se Jesus tivesse vindo abolir, aniquilar completamente a nossa humanidade. Mas não podemos esquecer que Jesus tem a sua própria missão. O propósito de Jesus é nos trazer vida. Ele veio nos libertar do poder do pecado. Ele veio trazer sentido à nossa existência. Jesus veio quebrar o muro que nos separava de Deus. E isso traz consequências para toda a nossa existência, inclusive sobre as nossas expectativas e também sobre as nossas frustrações. Isso traz consequências sobre a maneira como nós lidamos com as coisas do dia a dia, com a forma como lidamos com a natureza, a forma que lidamos também com a política. Jesus veio para nos dar confiança em meio às dificuldades, esperança em meio às tribulações. Jesus veio para que nunca mais andássemos sozinhos. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mesmo em meio a todo esse tempo de incertezas, esse tempo de ansiedade, esse tempo de angústia, podemos ter a certeza de que Deus está presente. Talvez a atuação de Deus não seja como esperamos. Talvez desejaríamos que Deus se manifestasse de forma poderosa, que Ele aniquilasse de uma vez por todas com esse vírus que está trazendo tanta dificuldade, tanto problema para grande parte da humanidade. Mas certamente Deus tem se feito presente ao lado das pessoas que sofrem. Deus se coloca ao lado de cada pessoa que sofre com a doença ou quem sabe sofre já com as consequências econômicas e financeiras em virtude de toda essa crise. Deus também tem agido por intermédio de profissionais das diversas áreas. E certamente nesse tempo nós temos tido a oportunidade de refletir a respeito de muitas coisas, não é mesmo? Jesus quer estar conosco, quer nos acompanhar, tanto nos momentos bons como nos momentos de dificuldade. Desejo que busquemos ao Senhor, que voltemos o nosso coração a esse Rei que já veio, que vive entre nós. Que nós possamos lembrar que nós somos cidadãos de um outro reino. Somos cidadãos dos céus. Que a nossa luta, que a nossa prioridade seja viver esse reino, seja levar os princípios e valores desse reino às pessoas que nos cercam. Que a nossa vida reflita o amor, a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. Que sejamos embaixadores do reino de Deus, aonde quer que nós andemos. Que as nossas palavras sejam para edificar e fortalecer.
Que as nossas atitudes sejam para ajudar os que necessitam de auxílio e força. Que enquanto uns lutam por poder e notoriedade, nós possamos nos colocar a serviço das pessoas. Que esse rei e que esse reino tenham lugar de honra em nossas vidas. Que possamos mostrar que somos servos e filhos de Deus. Que somos servos desse rei que reina de eternidade a eternidade e que jamais perde o controle da situação. Que saber que Deus está presente possa nos trazer novo ânimo, renovar as nossas forças e nos devolver a esperança. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos guarde, que a graça dele nos abrace em todo esse tempo. Amém. para encerrarmos esse culto, convido que nós oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós nos achegamos com o nosso louvor diante de Ti, pois apesar das situações que passamos nesse mundo, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Deus presente que nos acompanha e que não foge de nenhuma dessas situações, mas se compadece e vem ao nosso encontro, Senhor. Queremos assim interceder pela humanidade, pelas pessoas desse mundo que estão amedrontadas e inquietas, também pelas pessoas que estão adoecidas, pelas famílias enlutadas, Senhor. Livra-nos dessa situação,
erga de novo o nosso olhar. Ajuda-nos, Senhor. Queremos também te pedir que em nossas inquietações e nossos medos também venhas nos consolar e nos aquietar, com a Tua palavra de novo nos trazer vida e vigor. Que nesta semana, que inicia a semana da Páscoa, tenhamos a esperança da ressurreição muito presente, pois Tu és um Deus da vida, um Deus que dá a nós não só condições de viver, mas também nos traz a promessa de vida eterna. Querido Deus, queremos assim também pedir que Tu estejas nos auxiliando em meio à situação de isolamento, que tenhamos condições de sobreviver a isso, e também consola e alegra novamente o coração daqueles que estão em depressão, daqueles que estão também aflitos em meio a essa situação. Também tira pensamentos ruins, ideias que não fecham com a Tua presença, Senhor. Que a Tua presença inunde as nossas vidas, nos fazendo superar esse distanciamento que sentimos de forma tão aguda ultimamente. Sê Tu conosco, nos acompanhe, e pedimos tudo isso em nome de Cristo. E como sinal de obediência a Cristo, também queremos orar juntos a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim desejo a todos vocês que o Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Amém.